Deixa eu mudar de assunto agora para falar de um outro tema muito preocupante. O número de estupros no Brasil cresceu quase 15%, isso só no primeiro semestre deste ano. Esse dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 34 mil estupros entre janeiro a junho. E sobre isso a gente conversa agora com a presidente do Provítima, Celeste Leite dos Santos, que vai compartilhar algumas informações importantes sobre o tema com a gente. Celeste, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar com os amigos e a família da senhora Ana e todas as vítimas que desmaiaram durante aquele show. A falta de uma política estrutural de prevenção à vitimização já passou da hora no nosso país. Estamos aguardando a aprovação do Estatuto da Vítima e, como presidente do Instituto Provítima, eu me coloco à disposição de todas as vítimas desse e dos próximos shows que queiram denunciar irregularidades ocorridas. No tocante à questão do número de estupro, a questão parece que é muito diferente, mas não é. O que nós temos, na verdade, em relação a isso é exatamente que no nosso país nós não temos nenhuma política estruturada de prevenção à prática de crimes, de prevenção à prática de calamidades, de prevenção à prática de desastres naturais. E não havendo essa prevenção, é natural que com essa polarização, esse discurso do ódio, cada vez mais se acentuem as questões de misoginia e as agressões à mulher. O agressor é uma pessoa que possui baixa autoestima e que precisa se legitimar por meio da diminuição do ataque a mulheres. Ele não sente nenhum prazer com isso. Alguns dizem que o número de aumento de estupro significa que houve um aumento nas instituições, um aumento da confiança, seja na polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. Em parte é isso, mas ainda os índices de subnotificação são altíssimos e se nós temos algo tão alarmante quanto a violência contra a mulher e não vemos nenhum dos entes políticos, nem União, nem Estado, nem município se mobilizando para realizar campanhas de prevenção, campanhas de apoio, serviços de desvitimização, esses números só tendem a aumentar. Isso mostra o quanto o nosso país está à mercê dos criminosos e o quanto nós precisamos evoluir enquanto sociedade na atenção e cuidado a essas vítimas. Agora, Celeste, 34 mil casos registrados no primeiro semestre, o que representa esses quase 15% de aumento em relação ao período anterior, pelo menos ao mesmo período do ano passado, significa uma mulher estuprada a cada 8 minutos no Brasil nesse período. E chama a atenção que esse número pode ser ainda maior, porque há uma preocupação grande com a subnotificação ainda aqui no país, né? Exatamente. As cifras, elas são ocultas. E por que isso se dá? Recentemente nós tivemos a condenação do juiz de direito no caso da Mariana Ferrer por advertência. Porque a vítima sabe que, além dela ter sido vítima de um crime, esse é o primeiro obstáculo. Ela ainda terá que enfrentar outros obstáculos, como contar novamente a sua história para outra pessoa, se submeter a um exame de corpo de delito, muitas vezes ser julgada, porque na nossa sociedade tem uma inversão de valores, ao invés de se julgar o criminoso, quem é julgada é a vítima. É imposto um sigilo judicial artificial que não existe em outros países, como, por exemplo, o Canadá, e com isso, muitas vezes, esse enfrentamento de um processo judicial longo, doloroso e desacompanhado, como eu disse, de qualquer serviço de apoio e atenção à vítima, ela não é encaminhada por um serviço de saúde, um serviço psicossocial para tratar as feridas, porque trauma vem do grego e significa ferida. Então, essas feridas, elas se aprofundam em um grau tal que a torna praticamente incapaz para outros atos, como constituir um relacionamento saudável,
como ser produtiva no trabalho, como confiar nas pessoas de um modo geral. Então, isso passa por uma mudança da nossa sociedade. Você tem que escolher em que lado você está. Ou você está do lado do criminoso, ou você está do lado da vítima. O Conselho Nacional do Ministério Público está fazendo uma campanha nacional, um movimento nacional em prol das vítimas, defendendo esses direitos, como o direito à saúde, o direito a um tratamento digno, o direito à reparação do dano, a informação, que muitas vezes é deficiente, a comunicação, dentre muitos outros direitos que estão previstos na Resolução 4034 da ONU. E o Instituto Pró Vítima, ele fez uma parceria com o programa Vítimas, Support.com, que foi idealizado pela Associação Portuguesa de Vítimas, e nós estamos trazendo o infovítimas.com.br. Então, é trazer na linguagem da vítima as reações possíveis, o que é o processo, o que ela vai enfrentar em cada um dos passos, e principalmente o mapa do acolhimento no Brasil. Em todo o país, se você entrar no infovítimas.com.br, você saberá que você tem direito a uma assistência social, tem direito a um tratamento de saúde e a um psicólogo, mas as pessoas não sabem onde buscar ajuda. Aqui em São Paulo, nós temos o CRAV, que é um serviço gratuito fornecido pelo governo do estado de São Paulo e que funciona muito bem. Então, é importante cada vez mais conscientizar as vítimas do seu direito e conscientizar a nossa sociedade de ser uma sociedade acolhedora, uma sociedade que escuta o próximo. Agora, Celeste, onde, na sua opinião, está o maior problema? Está numa legislação que precisaria ser endurecida, está na falta de políticas públicas, e aí falando em todas as esferas de governo, ou a falta de acolhimento? Existem as instituições, existem as políticas públicas e a legislação, só que o acolhimento não consegue dar encaminhamento da forma como deveria para essas mulheres. Onde está o maior problema? Olha, na verdade, não é uma legislação, eu acredito que seja uma legislação não de endurecimento, porque o crime de estupro é um crime hediondo, as penas são gravíssimas. E mesmo assim, não tem esse efeito dissuasório que é pretendido pelo direito penal. O que está faltando, então, são campanhas esclarecedoras quanto aos direitos das vítimas, uma mudança cultural que leve cada vez mais à igualdade entre homens e mulheres. Quanto mais aumenta a igualdade, maior a reação por meio de posturas misóginas, mas falta principalmente a aprovação do Estatuto da Vítima, porque nós temos que ter políticas públicas preventivas, principalmente com coletivos vulneráveis. O Estado tem que estar presente, a sociedade tem que estar presente nessas comunidades, nesses locais em que há o maior risco da violência. Nós já temos inteligência artificial adequada, por exemplo, o Ministério Público, ele tem o programa SOLE, em que você consegue saber exatamente, não só esse número cru, aumentou 35 mil em relação ao ano passado, não, exatamente qual a região do estado, qual a região da cidade em que está faltando política pública, seja de iluminação, seja de esclarecimento, sejam campanhas nas escolas, seja um maior policiamento ostensivo nesses locais. Então, falta essas políticas concretas, e as políticas concretas virão com a aprovação do Estatuto da Vítima, porque elas não existem, não estão previstas como uma obrigação do poder público hoje. Celeste, eu vou chamar o Cláudio Dantas, o nosso comentarista, para participar também dessa conversa. Celeste, primeiro parabéns pelo trabalho. Eu acho que você tocou em alguns pontos que são fundamentais, né? A impunidade, essa cultura que existe, que permeia a nossa sociedade, se proteger, o criminoso e não a vítima. É preciso mudar isso. Como é que a gente muda isso? A gente muda isso com muita política pública, com muita campanha de educação, com educação nas escolas, né? E com atuação efetiva da justiça, justamente para acabar com essa impunidade, saindo desse ciclo. Você falou de outra coisa que é importantíssima,
eu comentava um dia desse, as áreas onde ocorrem, né, onde é a maior a incidência. Eu não sei se você tem esses números, eu gostaria muito de saber se a gente tem essa incidência, se é possível ter o percentual da incidência maior, né, nessas regiões dominadas por milícias, por facções criminosas, porque nós sabemos que moradores, inclusive, dessas famílias que moram nessas regiões onde o Estado não está presente, acabam sendo submetidas ao crime, né, ao regime imposto pelo crime. E esses líderes dessas facções e de milícias, muitas vezes, eles tomam as mulheres, tomam as filhas dessas famílias e elas viram escravas, né, do tráfico, escravas do crime. Então, eu primeiro queria saber de você, se você tem números, né, que a gente possa se debruçar sobre e justamente como trazer o judiciário para esse debate, porque hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos aí mais de 4 milhões de pessoas que estão sob o jugo, né, dessas facções e dessas milícias e que estão sob o jugo em comunidades hoje que foram sitiadas, porque depois da PEC das favelas, a polícia não pode mais subir o morro, praticamente, acabou esse policiamento ostensivo, uma PEC que podia até fazer algum sentido na época da pandemia, mas que não faz o menor sentido agora. Essa PEC só acabou aumentou em mais de 1.800.000 pontos, 1.800.000 pessoas que hoje também se somam a esses 4 milhões que estão sob barricadas em comunidades onde você não entra porque porque estão fechadas por barricadas, né? Você só entra com autorização do tráfico ou da milícia. O Conselho Nacional de Justiça, ele divulga anualmente os indicadores de processos em cursos perante o tribunal. Em 2017, nós tínhamos 417 mil casos de violência contra a mulher, não apenas de estupro. Em 2022, foram divulgados mais de 1 milhão de casos. Então, se você fizer essa comparação em um número pequeno de anos, é estarrecedor. De um lado, nós temos um judiciário que, de fato, tem as mãos atadas, porque ele é inerte. Ele depende da atuação da polícia, principalmente da polícia judiciária. Nós sabemos. E esse relatório do CNJ também fala que as localidades que é maior os índices de violência contra a mulher corresponde justamente, em primeiro lugar, a São Paulo e, em segundo lugar, ao Rio de Janeiro. Isso, de uma certa forma, vem ao encontro do que você falou. Precisaríamos refinar um pouco mais essa constatação para exatamente as áreas em que tem um IDH absolutamente desconectado com o restante da cidade. Então, porque não tem serviço de saneamento básico, que depende de regularização fundiária, não tem iluminação, não tem luz, não tem água, por exemplo. E nesses locais a criminalidade, ela predomina. Nós já temos, eu repito, condições que o poder público faça o investimento, e quando eu falo poder público, eu estou falando em poder executivo, eu estou falando em nos governos do Estado, que são aqueles que comandam as polícias, principalmente as polícias civis. Há um déficit muito grave de investigação, né? Ora é por falta de salário adequado, ora porque o contingente policial, de fato, é muito inferior ao que seria necessário por população. O Sindicato dos Delegados publica, acho que quase diariamente, acho que o último déficit que eu vi foi que faltam 17 mil policiais civis na cidade de São Paulo, ou seja, tem que realizar concurso público. Mas, principalmente no tocante ao estupro, as investigações policiais, elas muitas vezes deixam muito a desejar. Porque, na minha atuação prática, eu vejo que isso é deixado meio que para depois, e muitos casos são arquivados porque você não conhece a autoria do crime, por exemplo, você não se chega a fundo nessas investigações. Isso causa uma revolta da vítima muito grande. Em audiência, uma vítima começou a responder agressivamente às perguntas do juiz, e eu falei, calma, respira, o que aconteceu? Então, eu falei assim, eu não sei, porque faz 2 anos que eu não denunciei esse crime, e agora
que eu estou sendo chamada para poder prestar o meu depoimento. Aí eu consultei que ele falou assim, olha, acontece que esse inquérito policial ficou esses 2 anos na polícia, não ficou represado aqui no Poder Judiciário e nem no Ministério Público. Então, nós precisamos ter investigações policiais mais sérias, principalmente em casos de crimes hediondos, e isso perpassa por nós darmos condições de trabalho também aos policiais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, Dantas? Sim, claro que a gente são perguntas que trazem um contexto bastante complexo. Quando você cita essa questão do judiciário de mãos atadas, eu só vou discordar de você no seguinte sentido: acho que o judiciário é quem pode desatar as mãos dos policiais, porque hoje o policial, por exemplo, Celeste, ele não pode, quando ele vai investigar um caso desse, ele vai investigar, acontece uma ocorrência dessa numa dessas regiões que eu mencionei, né, uma favela, acontece essa situação. Aí ele começa a investigação, tem a denúncia, começa a investigação. Como é que ele vai cumprir, por exemplo, um mandado de busca? Porque nesses lugares, as casas muitas vezes nem têm número e está proibido o mandado coletivo de busca e apreensão. Então, o juiz também, que está na ponta de primeira instância, ele sente uma enorme insegurança, porque parece que o recado que vem de cima para baixo é: não investigue, não vá atrás dos criminosos. O que não deixa de ser uma grande incoerência, porque já que nós estamos falando de uma pauta supostamente progressista, né, de defesa de vulneráveis, de minorias, etc., a gente tinha que ter uma atuação realmente efetiva. E aí a gente entra num problema original, que é justamente aquela história. Ou você está do lado do criminoso, ou está do lado da vítima. A gente hoje, o debate que nós temos no judiciário é o debate de se dar indenização para o criminoso, de se libertar o criminoso, aumentar as saidinhas. Quer dizer, a vítima não tem nada, a vítima está sendo anulada socialmente, a vítima ela está sendo atomizada, ela é pior do que uma estatística. Eu não sei como é que você enxerga, eu enxergo assim. Olha, é muito importante esse trabalho da imprensa de conscientização da população e colocar os dedos nas feridas. De fato, é importante que mandados de busca e apreensão tenham autorização judicial prévia. É importante, sim, porque é direito fundamental do cidadão. Agora, como você mencionou, como realizar isso em áreas em que você sequer consegue identificar exatamente qual é o número da residência? Então, nós precisamos, sim, ter uma decisão judicial fundamentada, detalhada, mas não podemos criar nulidades artificiais, direitos sobrepostos, que não existe apenas para você fazer que gire um processo, uma máquina, de um instrumento que era para fazer justiça, que era para dar uma resposta à vítima e à sociedade de que aquela conduta não é tolerada. Então, sim, a pressão social, ela serve justamente para modificar entendimentos jurisprudenciais. E é muito importante que o juiz e o Ministério Público tenham esse respaldo ao opinarem a favor de uma busca e uma apreensão. Mas é claro que a busca e a apreensão tem muito, o que se busca evitar é o que se chama de pesca probatória. Pesca probatória é assim: você tem um inquérito, você não tem nada, não tem prova nenhuma, não sabe por onde vai começar. Você sabe que aconteceu naquela região, então você, policial que não tem nada, pede um mandado vazio para entrar em tudo quanto é casa. Então isso também não é possível. Então nós precisamos ter um trabalho de investigação prévio, um pedido de mandado de busca e apreensão fundamentado, ou seja, você já tem uma suspeita daquela pessoa, você já foi até o local e você tem ferramentas como o Google Maps, que você, se você não consegue indicar um número, você consegue dar um print e dizer, olha, é nessa localização, é nessa região. Aí o juiz, ele consegue, eu já fiz isso, falar, olha, nessa região está permitido, ainda que tenha mais de uma casa, porque ele trouxe elementos de convicção ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Então tem que fazer esse balanço. Celeste, deixa eu trazer mais dados para essa conversa. O mesmo Fórum Nacional de Segurança Pública, que nos trouxe esse levantamento de aumento de cerca de 15% nos registros de estupros, aumentou um crescimento de 2,6%
nos registros de feminicídio. E aí eu quero chamar a atenção também de quem está nos acompanhando e te ouvir a respeito disso, para o fato de ainda haver muitas subnotificações nesses casos. Muitos desses feminicídios acabam sendo registrados como assassinatos, de uma forma geral também, acredito. E pelo fato de o Sudeste ter sido o grande responsável por esse aumento de 2,6%, com toda a estrutura que se espera que haja na região Sudeste em relação às outras regiões, que leitura é possível fazer desses dados? Bom, a violência contra a mulher, ela atingiu os mesmos patamares que nós tivemos na Idade Média. É uma terra sem lei. Na Idade Média foi estruturada a violência contra a mulher quando justamente a mulher estava em um período de ascensão profissional, ela passou a ser proprietária de terras e um ataque misógino legitimou que a mulher, estando fora de casa, ela pode ser morta, ela pode ser estuprada, ela pode ser agredida. Eu sinto que agora nós estamos vivendo um momento de tensão em que há um grande risco de retrocesso do direito das mulheres. Se nós não lutarmos agora pela igualdade plena de homens e mulheres e conscientizarmos a sociedade, só o poder público não vai resolver o problema. Senta aqui com a gente e como que você vai resolver isso? Por exemplo, na questão da lei estadual de bares e restaurantes, ele tem origem num protocolo que é Ask for Angela, que é um protocolo da Associação Internacional de Bares e Restaurantes. Então, a sociedade diz, olha, temos essa violência nos nossos estabelecimentos, como vamos resolver? Já o feminicídio é um crime de ódio contra mulheres. Ocorre seja no âmbito familiar ou doméstico ou por indivíduos desconhecidos. A maior incidência é no âmbito da violência doméstica e familiar. Então, o que nós temos que fazer? Mulheres, sentiu algum desconforto? Não tente mudar o seu companheiro, o seu namorado, o seu consorte. Corta a relação, você não vai mudar ninguém. É pela sua vida, é pela sua segurança. Se você não cortar, você está se colocando em risco. Você presencia uma relação abusiva, você tem obrigação de denunciar, você pode até responder por uma omissão de socorro, conforme for o caso, que é um dever de agir qualificado que está previsto no nosso Código Penal. Mas nós colocamos muitas coisas nas costas do poder público e não pensamos em como sociedade, como nós vamos lidar com esse problema. Vamos admitir, vamos encobrir pessoas que praticaram feminicídio, vamos camuflar estatísticas, jogando como homicídio, apesar da lei ser clara que houve uma finalidade em se dividir essa estatística para saber exatamente qual é o nível de violência de gênero no nosso país. Então, reaja, defenda-se. Nós até estamos lançando um projeto pelo Instituto Pro Vítima que chama Defenda-se. Nós vamos ter essa abordagem mais holística, desde técnicas de defesa pessoal, conscientização de práticas de agressão e também como ser solidário e como ter uma escuta empática. A redução desses índices, Celeste, aproveitando esse gancho que você me deu, ela passa, claro, pela responsabilização, pela penalização do agressor. Isso precisa acontecer, não basta estar na lei, é preciso que haja o acolhimento da vítima e a penalização do agressor, mas é também necessário que haja uma conscientização da sociedade. Nesse quesito da conscientização, o instituto que você representa faz um papel muito bem-vindo, estratégico, mas é preciso que haja um engajamento maior da sociedade como um todo. O que deveria acontecer nesse aspecto para melhorar essa questão da conscientização? Partiria do governo ou não? Poderia ser uma iniciativa compartilhada, Estado e sociedade agindo juntos. Então, o Estado, ele vendo que a sociedade ainda é tímida em desenvolver projetos sociais, né, nessas questões, que ele incentive, que ele empodere e dê incentivos. Por exemplo, nós temos agora uma lei que obriga os condomínios a
denunciarem qualquer indício de violência doméstica. E aí teve um grande questionamento do papel do síndico, ou seja, isso é a sociedade intervindo em uma situação de violência. Então, nas escolas, isso seria muito importante. Eu participei de um projeto da Magistratura do Trabalho de Campinas, que foi premiado, que nós fizemos, durante a pandemia, 2 tipos de capacitação. Uma para os professores, como identificar os sinais de violência pelas reações da criança na escola, e outra para as crianças poderem se sentir se elas estão vivendo algo estranho, porque a linguagem é diferente. Então, nós precisamos capacitar as pessoas para trabalharem com os professores e para trabalharem com as crianças. Mas precisa ter uma rede social que apoie o professor e que apoie as crianças, porque quantas e quantas vezes os professores vêm denunciar anonimamente, falando, olha, eu tenho medo, esse agressor vai vir me atacar também. Muitas vezes as pessoas não ajudam outras porque têm medo de sofrerem retaliação. É por isso que, criando uma rede na escola, não só composta por professores e alunos, mas que tenham agentes de transformação social em cada uma dessas escolas. Por exemplo, mediadores, que hoje são os próprios professores, poderia mudar dessa forma, ou pelo menos que sejam professores de escolas diversas para identificar os problemas, onde estão surgindo os nichos de violência e como combater e diminuir. Então, seria em todos os níveis, dar incentivos para as empresas que praticam boas práticas, né, de violência contra a mulher, que combate, por exemplo, assédio moral, entre outros crimes. Dantas, mais uma perguntinha? Sim. Eu queria saber da Celeste se ela apoia o PL 4285-2020, foi apresentado pelo deputado Alberto Neto, do Republicanos, que torna imprescritíveis os crimes de estupro e estupro de vulnerável. Infelizmente, esse projeto está parado lá na Câmara. A gente espera que esses dados e as suas manifestações também, elas possam, vamos dizer assim, incentivar, né, os nossos parlamentares a recuperarem esse projeto e darem andamento a ele. Eu não só apoio, como eu já escrevi sobre esse assunto. Na verdade, no caso de por exemplo, uma vitimização coletiva, o caso de João de Deus, estupros seriais, inclusive está previsto, né, na lei que institui Tribunal Penal Internacional, que crimes de estupros, quando eles são assim, de forma reiterada, eles são imprescritíveis. Essa lei está em vigor no Brasil e deveria ser aplicada. Nós deveríamos sim aplicar não só essa questão dos crimes de estupro serem imprescritíveis, como eu também defendo que haja a revogação dos prazos decadenciais do nosso ordenamento jurídico. Os prazos decadenciais não se aplicam propriamente ao crime de estupro, mas tem outros crimes contra a dignidade sexual que eles colocaram esses obstáculos para o acesso à justiça. Como, por exemplo, crime de perseguição, ele depende de representação. Se a vítima não denuncia em 6 meses, é extinta a punibilidade. Então, sequer é julgado. Isso é artificial, porque não respeita o tempo da vítima. Isso é algo muito importante, porque a vítima nem sempre ela está preparada naquele momento para poder realizar uma denúncia. E se nós criarmos esses prazos artificiais que não coincidem com os prazos da vida, do momento em que a vítima está preparada para suportar a carga de um processo, porque isso é algo extremamente desumanizador também para a vítima passar por um processo judicial. Então, sim, eu apoio todas essas iniciativas, principalmente a aprovação do Estatuto da Vítima, que é o PL 3890 de 2020. Bom, acabamos de falar com a Celeste Leite dos Santos, que é presidente do Provítima. Te agradeço muito a conversa de hoje, esclarecedora. Celeste, volte outras vezes e bom fim de semana para você. Bom fim de semana, muito obrigada.